Boa noite, bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Então, deixa eu só. É muito bom ter vocês aqui. Mais um encontro do Gap Neuroar, que vocês já sabem, né? Que eu fico tão feliz quando chega o dia do nosso encontro, porque é tão bacana e representa sempre um momento para a gente, que é um momento de pausa no meio da rotina, no mínimo é isso, né? Um momento para a gente aprender juntas, para a gente fazer essa troca bacana que a gente faz, essa troca de experiência. A gente consegue também ampliar esse nosso olhar sobre as relações, sobre os ambientes. Então é muito bom esse nosso estar aqui, essa possibilidade. Então, acho que todo mundo que está aqui, quase todo mundo se conhece, mas para quem está chegando agora, eu sou a Sandra Marvise, eu sou arquiteta também, especialista em Feng Shui, e tenho a alegria de estar coordenando esse grupo de estudos que é maravilhoso, que é o Gap Noir, que nasceu dessa nossa vontade, desse nosso propósito de entender cada vez mais profundamente o que essa relação entre quem somos, os espaços em que habitamos, e nesses nossos encontros, ao longo deles, a gente vai olhando sempre a partir de diversas perspectivas, cada vez uma perspectiva diferente, né? E falando de percepção, comportamento, emoção, memória, e hoje a gente vai ter um tema incrível que vai nos convidar a olhar para uma dimensão especialmente interessante dessa relação com o espaço, com a casa, com os ambientes, né? Porque a gente sempre tem uma ideia, né, de que a casa pode ser aquele lugar que nos abriga, que tem as paredes, tem as portas, mas a gente sabe que é muito mais que isso, né? Então, o tema de hoje da nossa convidada é a Casa da Alma, quando o espaço transforma a vida. Ai, que lindo, achei tão lindo esse nome. Então, esse é um convite para que a gente pense a casa não só como um espaço físico, mas como um ambiente, um lugar que nos acompanhe também nos ciclos, nas mudanças. E então, a nossa convidada hoje é a Daiane Padilha, que veio a convite da Daniela, da Dani Basso. E eu vou agora. Primeiro, eu quero dizer, Daiane, bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente. E eu vou passar a palavra para que a anfitriã de hoje, a Dani, faça a apresentação da nossa convidada. Dani, a palavra é sua. Olá, boa noite. Me escutam bem? Boa noite. Sim, Tudo bom, Dai? tudo bem. Bom, eu sou a Daniela Basso, mas todo mundo me conhece como Dani Basso, né? Sou arquiteta e urbanista formada desde 2018, desde 2008, desculpa, e especialista em neurociência aplicada à arquitetura pela NeuroArc Academy. E eu vou apresentar a Dai, então, hoje. E é um prazer enorme apresentar a convidada dessa noite. Muito feliz que ela aceitou o convite. É uma amiga e uma colega. A gente se formou juntas, né, Dai, na Unicinos, no Rio Grande do Sul. E eu vou ler um pouquinho o currículo da Dai, né? Vou pedir permissão aqui para ler, porque não tem como decorar. Vamos lá. Então, a Daiane é técnica em decoração, arquiteta e urbanista e mestre em engenharia civil. É fundadora do Daiane Padilha Arquitetura e Essência. Hoje, a atuação profissional da Daiane é estruturada em dois pilares. Um é a arquitetura resolutiva,
que é voltada para a regularização de imóveis, redução de carga tributária e projetos para estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. E o segundo pilar, que é a terapia sistêmica de ambientes, que utiliza a casa como instrumento de autoconhecimento, desenvolvimento e transformação. Atualmente, a DAI está desenvolvendo 2 programas digitais, que é a Jornada do Destrale e o Planejamento e Manutenção da Casa da Alma. São metodologias criadas por ela a partir da proposta de viver o extraordinário por meio do ordinário, cultivando uma rotina mais leve, consciente e sustentável. Também está estruturando uma consultoria individual para as pessoas que desejam transformar a relação com os espaços e com a própria vida. O trabalho da DAI estabelece diálogos entre arquitetura, terapia sistêmica de ambientes e neurociência aplicada à arquitetura, partindo da compreensão de que os espaços que habitamos também influenciam nossas experiências, relações e formas de viver. E é a partir daí, então, que ela nos convida à palestra de hoje, A Casa da Alma, quando o espaço transforma a vida. Então, Dai, seja muito bem-vinda aqui ao GAP, ao grupo de estudos, né? É uma alegria te ter aqui com a gente. E a palavra é toda tua agora. Ai, obrigada. Boa noite a todas vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada, Dani. Obrigada a todas as colegas que estão aqui por me acolherem, né? Estou muito honrada com o convite. E fiquei um pouco nervosa, né, para vir aqui falar para os colegas desses pilares, né, dessa jornada como arquiteta num, numa atuação um pouco diferente, né, do que o corrente que a gente aprende lá na faculdade. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês não é uma aula, mas é uma troca de experiência e mostrar uma jornada que eu fiz e continuo fazendo e vou continuar fazendo durante o meu existir, né? Então eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrando os slides e aí vocês se sintam à vontade para parar, me perguntar. Realmente eu gostaria que fosse uma troca e um bate-papo, né? Mais informal. Acho que eu vou me sentir mais à vontade desta forma. Então, deixa eu ver aqui para compartilhar com vocês. Aqui. Bom, então o tema do meu encontro é a Casa da Alma, quando o espaço transforma a vida. E a Casa da Alma ela está sendo construída também, tá? Ela tá, em primeiro momento teve um nome para o programa mas ela vai muito além disso, né? Então, quem é a Daiane? Bom, eu posso falar de tudo que eu tenho, que eu faço, e aí eu segmentei aqui para a gente poder entender um pouquinho de quem é a Daiane, né? E eu costumo dizer que eu estou Daiane. Então, parte de mim são os meus títulos e as minhas formações, que vão do lado desde a parte mais acadêmica, como arquiteta, como técnica em decoração. Técnica em decoração me levou à arquitetura, que depois me levou para engenharia, para semestre em engenharia civil na área de resíduos. Então, assim, é um crescente. Em paralelo, nas minhas curiosidades, eu fui estudar essas questões mais holísticas, né? Como as pessoas costumam dizer. Então, eu sou reikiana, trabalho com tamiana, medicina germânica e uma infinidade de outros títulos e formações que me compõem e me fizeram chegar até esse momento atual. O que eu tenho de curiosidade? Estudar física e mecânica quântica, espiritualidade, saúde. Eu sou extremamente curiosa para essas coisas que eu não consigo compreender, então eu vou buscar. E enquanto ser humano, eu sou filha do Mário e da Zilda, tenho 2 irmãos, sou tutora da Missy, que é uma gatinha que daqui a pouco vocês vão ouvir, de repente ela miando por aqui. Sou uma virginiana, estou de aniversário no final do mês. Gosto de correr, gosto de fazer musculação, meditar, ler, enfim.
E aí, dentro de tudo isso que eu gosto, e que eu faço, e que eu estudo, eu sou um ser humano inquieto, né? E aí hoje eu me defino assim, inquieta e como um instrumento para as pessoas que chegam para mim. E a partir de todos esses meus saberes, eu coloco à disposição para os meus clientes. Hoje com um pouco mais de convicção, porque não foi uma jornada muito fácil olhar para o lado mais holístico, mais energético, né? A gente precisa quebrar algumas barreiras e alguns pré-julgamentos para poder se integrar. E essa é um pouco da minha caminhada. Então, a Dani trouxe um pouco da minha formação, né? Aqui eu trago, não esperava toda a apresentação, né? Todo o segmento, mas eu trago uma linha, uma linha histórica, vamos dizer assim, né? Da minha trajetória. Então, desde a época que quando eu entrei para começar a estudar, eu entendia, vou fazer técnico em decoração porque eu gosto de desenhar, porque eu tenho uma afinidade com a casa e tal. E achava tudo muito bonito e olhava só para a parte da beleza, porque foi isso que eu aprendi lá. E aí fui buscar. Então, o que que me habilitou? Vou fazer arquitetura. Fui fazer arquitetura. Dentro da arquitetura, experimentei algumas coisas, comecei a trabalhar no escritório de engenharia civil bem no inicinho da academia, bem no inicinho da faculdade. E aí fiz o meu trabalho de conclusão na área de paisagem urbana, então fiz um projeto bem bacana. Depois segui trabalhando, tive algumas insatisfações, fui trabalhar com móveis planejados, trabalhar com equipes multidisciplinares. Até que um dia eu me incomodei de só estudar, só trabalhar, e aí estava me sentindo meio ociosa. Disse, bom, o que que eu vou fazer? Bom, vou fazer engenharia civil. Toda a minha, toda a minha bagagem profissional estava pautada nessa questão multidisciplinar, voltada para a questão ambiental e industrial. E aí eu fui fazer mestrado em engenharia civil nessa área de resíduos e trabalhando muito com a questão do layout e fluxo produtivo, que era o que eu sabia fazer empiricamente, mas não sabia medir. E aí na faculdade eu fui ver que o que eu fazia empiricamente funcionava. E aí, nesse processo de sair do mestrado, eu voltei a trabalhar sozinha, né? Fiz uma parceria, voltei, daí resolvi trabalhar sozinha de novo. E aí, nesse processo, eu encontrei um casal muito jovem, que foi onde eu tive um grande conflito. E aí, nesse grande conflito de geração, reencontrei a Dani Basso, e aí a gente, a Dani me apresentou a NeuroArc. E aí eu disse, bom, vou olhar isso, né? Para ver, porque eu já estava um pouco muito incomodada com a arquitetura que eu vinha praticando e que todos os meus colegas praticavam. E aí as pessoas diziam, eu quero aquilo igual aquilo que eu vi no Instagram, eu quero aquilo que eu vi numa casa assim, e isso. E aí eu disse, bom, vou dar um tempo no atendimento dos meus clientes residenciais. E aí fui estudar um pouco, fiz um curso da NeuroArc, o Experience, e aí ali eu mergulhei em vários assuntos, me instigou muita coisa, abriu a minha visão, disse, bom, existem arquitetos que estão estudando aquilo que eu acredito e que dá para fazer diferente. E ainda assim, nesse processo de conflito, eu fui estudar outras coisas voltadas para essas questões mais energéticas, né? Então, fui fazer radiestesia, fui ler e estudar um pouco sobre geobiologia, um pouquinho de Feng Shui. Então, assim, tirei um ano, assim, basicamente para estudar e me reconectar e conectar com outras coisas. E aí, nesse momento, eu vi também que faltava trabalhar um pouco bastante do meu lado intuitivo, do meu lado mais criativo. Por quê? Porque eu vinha de um tempo muito cartesiano, muito racional. E nesse processo,
eu continuei trabalhando e aí eu segmentei a minha profissão com arquitetura sacra, que era uma coisa que eu já fazia um pouco menos, que é trabalhar basicamente para comunidades, que é um servir muito bonito também, e é um desafio. E continuo trabalhando com arte sacra, continuo, daí redesenhei a parte toda de arquitetura resolutiva, que é uma arquitetura ainda assim mais cartesiana, mais burocrática, não tem nada de bonito, não trabalho tanto com os espaços nesse nível, levo sim um pouco do que a arquitetura promove em termos de salubridade, tá? Mas nem tanto de beleza, porque são ambientes extremamente industriais, esses de onde eu trabalho com vigilância sanitária, então é bem produtivo mesmo, extremamente masculino e então é uma parte mais organizacional. Também fui buscar essa questão da regularização tributária, que a gente não fala muito, os arquitetos não sabem muito dessa burocracia, mas que eu vi muita gente sendo prejudicada, então fui estudar para ajudar também os meus clientes. Então é uma parte que eu digo, não é bonita, mas funciona no bolso, né? E aí eu segui estudando, então vem um segundo conflito. Como eu vou comunicar que eu faço, que eu sou terapeuta? Porque daí eu tinha estudado um pouquinho da NeuroArc, eu tinha conhecido a terapia sistêmica de ambientes, que é um processo muito bonito. Eu vou falar um pouquinho mais dele. Mas como eu comunico isso para um público que me conhece de um outro segmento, né? E aí eu estava extremamente angustiada porque, no meu entendimento, eu tinha que ser ou a Daiane, arquiteta que trabalha com isso, ou a Daiane, terapeuta que trabalha com esse outro segmento novo, e eu tinha que fazer eu tinha que escolher. E aí eu passei um tempo com esse conflito, até que em um determinado momento, participando de grupos da terapia sistêmica e outros grupos de terapias, outras terapias, a gente começou a conversar e aí eu disse, e alguém disse para mim assim, mas tu não precisa escolher, tu pode ser tudo, tu pode ser o que tu quiser ser. E aquilo foi um alívio para o meu coração, porque eu gosto da arquitetura que eu faço, eu gosto de fazer essa burocracia, mas eu entendo que a gente pode contribuir mais para a pessoa, não só para o ambiente, mas para a pessoa. E aí, a partir disso, eu comecei a me olhar diferente e eu comecei, então, tá, então eu vou tirar esse auto-julgamento de mim, de ter que escolher, e vou começar a comunicar isso de alguma forma. E aí, o momento que eu internalizo que eu posso ser a arquiteta e eu posso ser a terapeuta de ambientes, que eu posso unir essas duas funções e transbordar todos os meus conhecimentos na vida de quem chegar para mim, isso me deu um alívio e isso também me potencializou para começar a comunicar. Então, vejam, é uma jornada que não foi um ano, não foi meses, foram 2 anos, 3 anos. Então, final do ano passado, na verdade, eu já fazia esse trabalho de uma forma muito tímida, bem tímida mesmo. Para algumas pessoas eu dizia, oi, eu faço isso, contava para as pessoas mais íntimas, onde eu me sentia segura para dizer que eu trabalhava com uma questão energética, com campo sistêmico. Então, como comecei a comunicar, e final do ano passado, na verdade, eu resolvi fazer um experimento na rede social, tirando um segmento da terapia sistêmica de ambientes, e lancei a jornada do Destralhe. E a partir da jornada do Destralhe se desencadeou o processo da manutenção, do planejamento e da manutenção da Casa da Alma, e agora está chegando esse processo da consultoria individual, olhando e integrando, sim, toda a bagagem da arquitetura, dos conhecimentos que a NeuroArc me trouxe, e todo esse outro olhar mais sistêmico e mais energético, né? Então, é a partir desses múltiplos saberes que eu coloco à disposição. Então, é uma jornada longa, desafiadora e inquietante, mas que me deixa hoje muito feliz
e muito tranquila para vir falar com vocês também. Então, sim, eu tenho uma fundação, né? Eu digo assim, a minha raiz, em termos de estrutura, eu tenho todo esse conhecimento mais técnico, mais racional. Vem o processo de conflito que ele é importante para mim, para o meu questionamento e para minha expansão e o meu legado, o que que eu quero deixar daqui para frente, né? É justamente isso, enquanto pessoa, que a gente possa explorar os nossos múltiplos saberes e usar todo esse potencial para construir o nosso legado profissional, mas sobretudo também pessoal, né? Para deixar essa semente na vida dos outros. Então, o que que é a terapia sistêmica de ambiente? A terapia sistêmica de ambiente, ela é um processo, tá? Ela não é um projeto, ela é uma consultoria, como se fosse uma consultoria, ela é um programa terapêutico e ela não, ela olha para casa, mas a casa como uma ferramenta para a gente se autodesenvolver, se conhecer e alavancar, de certa forma, os nossos objetivos, alcançar alguns planos, né? Então, tem uma frase que a gente usa muito na terapia sistêmica de ambientes, que é a casa, ela é o seu reflexo. E aí a gente pode se perguntar, né? Isso me assusta ou isso me conforta? Mas, sobretudo, entender que isso não é uma sentença, mas que é uma oportunidade de a gente se olhar. E a terapia sistêmica, ela, a fundadora, a criadora desse método é a Lu Santos, Luciana Santos, né? Hoje ela mora em Portugal. E ela que criou todo esse processo em cima também dos saberes dela. E ela não é arquiteta de formação, mas ela que desenvolveu o método e ela passou isso para as alunas dela. E o que que então a TSA ela promove? Autoconhecimento, presença, beleza e desenvolvimento de percepções e conexões. E aí vocês podem me perguntar, mas como assim? Como assim desenvolve, né? Então, o que que acontece na terapia, na TSA? O cliente chega para mim, ou eu vou dizer assim, chega para a gente, porque eu compartilho isso com outras terapeutas também, com um desafio, tá? E deixa eu ver uma coisa. É, ó, eu trouxe aqui para vocês, vou compartilhar com vocês das minhas clientes que ela veio com um desafio de ela morava em São Paulo e ela tinha um desafio para que ela queria se mudar. Só que ela morava nessa casa há 20 e poucos anos, onde ela casou, ela teve o primeiro casamento, separou, criou a filha dela, tinha o escritório de trabalho, então ela tinha muito apego a esse apartamento. Só que ela vislumbrava morar perto da praia. E aí a gente fez um trabalho de 8 encontros, 8 sessões. E aí o que que acontece? Isso é programado, óbvio que eu tenho um protocolo para a gente poder entender, mas muito a partir do campo que se estabelece entre eu e a cliente, as coisas vão sendo guiadas. Então, o protocolo para ela, a gente fez, o protocolo, as sessões a gente acabou trabalhando vendo toda essa história da relação dela com a casa dela, algumas manifestações que ela tinha em casa, algumas patologias recorrentes. E aí eu sempre digo, patologia ou a manifestação, a gente olha para ver se não é um problema estrutural ou um problema de infestação, para poder descartar a possibilidade de ser um problema mais físico, tá? A gente olha para a questão mais energética. Então, a gente acabou fazendo um trabalho de corte energético da casa, um processo de destrale para ela poder se livrar não, mas liberar alguns espaços para ela poder fazer um movimento, tanto que ela tinha dificuldades. Como é que eu vou levar tudo que eu tenho aqui em São Paulo
para Floripa. Nós vamos fazer. E aí ela viu que ela tinha coisas guardadas há muito tempo e precisava liberar esse espaço e precisava liberar essa casa. E aí, por um dos outros processos que a gente fez foi uma meditação da casa, onde ela visualiza, eu guio e ela visualiza a casa que ela pretende morar. A gente fez 3 ou 4 encontros, acho que o total acho que foram 8. Mas eu lembro que quando a gente fez assim o quarto encontro, ela me disse assim, Daiane, liberou isso, 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 eu tô indo para Santa Catarina ver a minha casa. E aí foi muito, assim, muito mágico, porque o campo sistêmico, né, e o campo morfogenético ali, ele mostra as coisas pra gente. Então, eu disse, e aí, assim, ela tinha na cabeça dela a casa que ela queria. E ela foi, daí ela fez duas idas para Santa Catarina e ela, antes da gente finalizar o nosso encontro, ela se mudou para Santa Catarina. Então, ela tá lá até hoje. E ela diz, Daia, ainda não é exatamente a casa que eu quero, mas é a casa, tem a vista para praia, é num lugar tranquilo, tá perto do centro. Então, assim, ó, muito ela visualizou e materializou de certa forma isso, mas para ela conseguir fazer isso, ela precisou fazer esse desapego com a casa dela. Então, isso foi muito bacana de trabalhar com essa cliente. A outra cliente que eu trago aqui para vocês, a história dela, ela tinha, ela chegou para mim e ela disse assim, ó, eu vim fazer, mas eu vim fazer porque eu fiquei curiosa, porque me falaram e tal, mas assim, eu não acredito em muita coisa, eu não sei meditar, eu não sei fazer isso, tá? E eu disse, fica tranquila, vamos ver qual é o teu desafio. Ela disse, eu não me conecto muito com a minha casa e tal. E aí ela tinha uma questão que era ser ou não ser mãe. E aí a gente fez um processo de meditação de conexão com a casa. E aí fomos trabalhando com ela. Eu trabalhei 10 encontros, se eu não me engano. E aí a gente foi fazendo um trabalho. Nessa primeira meditação, foi um dos primeiros encontros que a gente fez de conexão com a casa. Ela percebeu que ela estava em desarmonia com a casa dela em alguns aspectos e muito no aspecto de uma lavanderia que ela tinha realocado dentro da casa dela, né? E o que que era isso? Ela tinha um conflito, ela não sabia, queria ser mãe, não queria ser, não, horas queria, horas não queria tal. E dentro desse processo, ela trouxe isso para mim, que o quarto do bebê ela tinha transformado numa lavanderia. E aí a gente fez um trabalho de olhar para essa lavanderia, fez um processo de olhar para essa lavanderia, de trazer a ocupação original, que era para ser um quarto, né? Então, realocar essa lavanderia. Fez um trabalho com Feng Shui sistêmico para a casa dela, para esse espaço. Trabalhamos a mandala da casa. A mandala da casa é uma ferramenta onde ele é totalmente um campo sistêmico. Então, é um exercício muito profundo que precisa, eu digo assim, ele é profundo a nível que tu faz, tu olha para as áreas da tua vida com reflexo na tua casa, né? Com os ambientes da tua casa. E a partir disso, tu começa a se integrar e fazer as conexões e algumas revelações do que estão ali, do que precisam ser trabalhados a nível pessoal. Então, a casa ela só revela o que precisa ser trabalhado em nós. Então, esses são os dois. Eu trouxe 2 clientes da TSA para ilustrar para vocês o que, que é esse processo. Então, cada uma, por mais que eu tenha um formulário de entrada, nenhuma das minhas clientes vai receber exatamente o mesmo tratamento não, mas o mesmo atendimento. Por quê? Porque cada uma vai vir com uma especificidade e eu trabalho muito a partir dessa conexão com o campo da cliente, né? Então, isso é muito legal de olhar. E o que eu trouxe algumas.
que fizeram aqui comigo, não trouxe de todas, mas algumas, que hoje eu ainda tenho contato e elas ainda dizem assim, Dai, ainda reverbera o que a gente fez na TSA. Por quê? Porque tem gente, teve algumas das gurias, a Samara foi uma delas, e eu tenho lá no meu Instagram, tem tem uma live que eu fiz com ela, onde eu falo um pouquinho da TSA, e ela revela que ela ainda estava no processo de desapegar de algumas coisas que tinham sido dos avós dela. Então, é um processo que a gente precisa ter muita amorosidade também com a gente durante o processo e pós o processo, respeitar esse tempo para as coisas acontecerem, para a gente estar preparada para fazer os movimentos. Então, isso é muito importante também dentro do processo da TSA. É um programa individual. O que que acontece? Por exemplo, no caso da primeira cliente, a gente fez um destralhe focado na situação dela. O que que eu fiz posteriormente com esse embasamento da TSA? Eu acabei extraindo o destralhe de dentro da TSA, adaptando algumas coisas para poder trazer ela para uma jornada em grupo. Então, a jornada do destralhar é muito mais do que um processo físico, ele é um processo emocional e mental. E por que que eu digo isso? Porque, quer dizer, não, eu replico, né? Porque quem disse isso foi a minha mentora lá da TSA. Mas o que que acontece? É um processo. Por quê? Porque a gente vai olhar dentro de cada um, a gente usa o ambiente e alguns setores desse ambiente para fazer o processo de se auto-olhar. E eu vou um pouquinho mais além, porque quando a gente pensa em destralhe e a jornada que eu conduzi no final do ano passado, fiz uma jornada no final do ano passado, fiz uma jornada agora antes do inverno. Quando a gente pensa, né, faxinão de final de ano, já dá um cansaço, né? Só de pensar faxinão. E aí é justamente isso, é trazer um novo olhar para esse processo, para que eu não tenha que me exaurir descartando coisas e que eu possa, e quem nunca pegou uma coisa para desapegar e trocou de lugar e guardou mais um tempo? Quem nunca fez isso, né? Então é um processo, então é olhar para os espaços, se questionar por que que eu ainda continuo com isto? E aí isto lê-se uma roupa, um objeto herdado, alguma coisa que custou caro, que eu guardei e às vezes nem usei. Identificar esses excessos nesse aspecto, dependendo do que você guarda e como você guarda. Escolher o que vai ficar, o que vai ser liberado. A partir disso, a gente criar novos hábitos. Mas esse processo do destralhe, eu vou um pouquinho também além, porque durante a jornada a gente faz alguns exercícios de meditação, faz alguns exercícios mais práticos, que é o quê? Se eu colocar 15 minutos, 20 minutos por dia, eu vou fazer um destralhe específico de uma gaveta, de duas portas do guarda-roupa, de uma revisão de eletroeletrônico, porque o destralhe ele não é só o físico, ele entra processo digital, entra roupa, entra móveis, entra todas as categorias e entra um processo também no nível mais que é uma crescente, no nível mais desafiador, o processo emocional que é fazer essa revisão das nossas relações também e olhar para esse ponto. Então, por isso que começa no físico, tem o físico, mas a gente vai além disso, né? Então, o que que está por trás desses apegos? Apego ao passado, uma culpa, um medo, uma dificuldade, uma sobrecarga, uma
às vezes manter, né? Isso a gente, isso eu vi assim com as gurias na questão da roupa, o quanto que eu ainda guardo uma roupa que às vezes não me serve mais, porque ela é só uma lembrança de uma época boa da minha vida. Quem nunca ganhou um objeto de alguém e guardou esse objeto, porque esse objeto veio de alguém e eu não posso dizer não. Aí eu guardo, mesmo não gostando dele, deixo lá guardado, porque se vai que um dia essa pessoa me pergunta da coisa que eu ganhei, né? Então, e eu digo assim, eu também sou essa pessoa que faz um destralhe continuamente. Não é porque eu conduzo que eu estou em plenas condições, né? E aí eu vou compartilhar com vocês uma situação. Sabendo disso, eu recebi de uma tia uma xícara que tinha sido da minha avó, que já faleceu há muito tempo, e a minha tia um dia disse assim: Olha, Daiane, leva, eu dei uma para cada neto. Aí eu, ai, agora, né? Eu trouxe para casa, né, para não dizer que não para tia, botei no armário, e daí passou um tempo, eu disse: Não, não faz sentido, né? Porque a lembrança que eu tenho da minha avó, ela não precisa estar materializada nesta xícara. Então, é olhar um pouquinho mais profundo para nós naquilo que nós estamos deixando dentro da nossa casa. E aí, o que que a gente percebe, né? Ahn, esse espelho, né? Esse reflexo interno da gente. Então, assim, o que que eu carrego de história, de crença, que memória está materializada nesse objeto, nessa roupa? Como estão as coisas na minha casa hoje? Elas combinam com quem eu sou? Então, faz esse olhar, essas descobertas, assim, de um pouquinho numa outra camada que às vezes a gente talvez pudesse destralhar simplesmente jogando fora alguma coisa. E aí, que nem eu digo, é o jogar fora, mas às vezes é o doar e às vezes é o vender ou reciclar. Porque às vezes eu tenho apego a algo porque custou caro, mas de repente, se eu vender, talvez me traga menos dor, né, e dor física e emocional do que eu simplesmente jogar fora, né, ou descartar. E aí o que que a gente tem assim impactos no ambiente, né? Menos excesso ou uma uma questão um pouco mais minimalista, mais funcionalidade, uma facilidade de manutenção, leveza, organização chega a se ter até um pouco mais prazer de se estar em casa, né? Então, esses benefícios, como a gente vê isso no nosso dia, a dia, no nosso ambiente e em nós, né? Uma clareza mental, um alívio, menos culpa, uma ressignificação, uma autonomia para escolher. Eu diria até essa sensação de um pouco mais de liberdade, né? E tantas outras coisas que a gente pode descobrir a partir de um ponto de observação. E esse movimento do destralhe, eu sempre digo assim, se a gente colocar a intenção é um exercício de intencionalidade e de presença, né? Porque para eu tenho que estar muito disposta a olhar para esses objetos ou para esses setores e me perguntar e me questionar por que que isso ainda está aqui, desde quando está aqui, por que que eu ainda não me desapeguei disso, e isso é muito revelador se a gente for fazer e aí assim, ó, cada setor é diferente para cada uma das pessoas que passam comigo. Para algumas é muito desafiador um guarda-roupa, para outras, a cozinha é extremamente desafiador, dependendo da relação que tu tem com esse espaço e com esses objetos, né? Então, o que que acontece em termos de transformação dentro dessa jornada do Destrale, né? Que é esse segmento extraído e adaptado da TSA. É só um objeto, é só um ambiente. Não, é uma reflexão que vai te levar a uma escolha, que é olhar para esse ambiente, porque às vezes, assim, algumas das gurias relataram para mim: Ah, mas aquele quartinho da bagunça lá, ó, onde fica a minha lavanderia? Nem entro muito lá. Ah, mas é só produto de limpeza.
Aí tu vai olhar o que que tá por trás desse produto de limpeza, o que que tá o excesso da compra na promoção. Aí tu vai começa a linkar com as crenças familiares que tu tinha. A minha mãe comprava na promoção e deixava os, os produtos de limpeza estocado. Por quê? Porque naquela época talvez era difícil de comprar no mercadinho da esquina e tal, então eu comprava em quantidade. Então, assim, a gente vai olhando para isso e vai ressignificando a partir da história das coisas que nós vivenciamos. Hoje a gente precisa fazer estoque. Talvez não, né? Porque hoje é mais acessível a lei da oferta e demanda é mais, né? Tá na esquina da nossa casa, então esse olhar de mudança de comportamento também de consumo. Então, se a gente for olhar muito mais profundo, a gente destralha, mas a gente olha para o consumo também, né? Então, tem isso e eu trago para vocês alguns dos relatos das gurias e é muito curioso, porque quando a gente começa a fazer o movimento, eu digo, da jornada do Destrale, é curioso o quanto que as gurias trouxeram para mim. Ah, tinha umas roupas lá que eu gostava, uma delas acho que relata aqui, tinha uma roupa e tal, e ela fez um movimento para destralhar, e aí ela fez um movimento, vendeu. Então, assim, tu abre espaço energético no teu guarda-roupa. Tem, né? Ah, eu tiro um e compro um. Não, deixa esse espaço aberto. Como é que eu vou fazer essa renovação? Desse espaço e desses objetos e dessas roupas, né? Então, assim, curiosamente, uma delas também relatou no último destrale que estava lá, tinha se separado e tinha um móvel que ela não, ela não conseguia desapegar. E aí ela disse, quando ela começou o destralhe, ela intencionou que até o final da jornada ela ia destralhar porque era um móvel que ainda era do casamento que ela já tinha terminado e aquele móvel estava lá e não fazia sentido, mas ela, tipo, não fazia nenhum movimento. E aí ela fez esse movimento da intencionalidade e ela fez um anúncio, né, lá no grupo do condomínio, alguma coisa assim. E aí ela disse, ó, Dani, eu vendi, eu botei na intenção e eu vendi aquele armário e tal. Então, assim, quanto que quando a gente faz com presença e com intenção, o campo se abre para essas possibilidades, né? E o que é importante falar dentro dessa jornada, da jornada do Destralhe, óbvio que a maior parte do meu público é feminino, mas eu tive homens que procuraram a jornada do Destralhe para fazer. Por quê? Porque eles também passam por esse processo. E o que que dentro da jornada do Destralhe é mais desafiador? Que tem sido mais desafiador para mim e para mim como condutora, né, como facilitadora desse processo, as pessoas que passam por processos de luto. Porque mexer nesses objetos e nessas roupas mexe na memória e mexe na relação que tu teve com esse ente querido. Então, é um movimento muito desafiador, onde a pessoa precisa ter muito autoacolhimento e muito respeito ao seu tempo, porque não é só jogar fora, é fazer todo um processo. Então, assim, é muito lento para algumas pessoas, para as que chegaram para mim, foi um processo muito lento, assim. Então, terminou a jornada do Destrale, que ele tem uma data programada, essa pessoa continuou no movimento e ela trouxe, Daiane, eu consegui fazer um movimento assim, mas eu precisei de uma ajuda. Tá tudo bem, a gente não precisa fazer tudo sozinho. E isso é o mais importante dentro dessa jornada, respeitar o ritmo, respeitar esse movimento de conseguir ou não conseguir naquele momento, o estado de presença, a disponibilidade para olhar para dentro, porque é esse o processo. E aí, dentro disso, que eu vi também? Até a própria questão de prosperidade, se apresentar. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, um escritório, ou as contas, né? Eu digo assim, as contas.
tem um dos exercícios que a gente faz de olhar para as contas, né? Qu- Quanto que a gente faz um consumo e às vezes a gente não tem noção disso, né? Aí, num dos exercícios que eu trouxe para as gurias, elas foram olhar quanto de assinatura, de streaming, de programas de curso, de várias outras coisas que elas compraram e que não estava sendo usado. Assinaturas que estavam recorrentes que elas não percebiam. Então, olhar para isso também, parar, também é olhar para o dinheiro, olhar, fazer essa valorização do nosso, do que nós adquirimos ou do que nós realmente consumimos, né? Então, é um exercício. E aí, dentro da jornada, a gente faz essa setorização e vai sendo num processo de exercício de reflexão, às vezes faz processo de meditação, às vezes um exercício um pouco mais prático, trazendo a consciência de onde nós vamos olhar e o que nós vamos olhar. E assim, o relato que eu tenho das gurias é que o processo em grupo dá muito mais força para fazer, e não no sentido de cobrança, mas de motivação do movimento. Então, isso tem sido muito legal de verificar. Tem algumas. Teve uma a Marília, que está aqui num dos depoimentos. A Marília, ela estava fazendo um processo de mudança de casa. E aí, nesse processo de mudar de casa, ela aproveitou para fazer o destralhe. E aí foi muito curioso, porque ela me trouxe assim: ah, daí eu tem as coisas dos meus filhos, que são crianças uma criança e uma adolescente. Aí, o que que eu trouxe para ela? O destralhe, ele é um exercício e ele deve ser feito quando a gente tem outros membros da família, a gente convidar principalmente as crianças e os adolescentes para eles virem participar do destralhe, para eles já tomarem consciência e para entender se esse é o momento deles desapegarem daqueles brinquedos, daqueles objetos, enfim. Então, isso também é um respeito ao que é do outro, né? Então, foi um processo bem legal, assim, que ela trouxe para mim, e a minha orientação foi essa, né, de trazer os filhos para participarem, em respeito à pessoa. E aí eu trago para vocês o planejamento e a manutenção da Casa da Alma, que é o extraordinário através do ordinário. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. E eu estou trazendo toda essa jornada porque uma coisa está conectada com a outra, e aí isso faz esse processo de olhar para casa, e a casa da alma, na verdade, é a nossa, é a nossa alma mesmo, né? É a nossa percepção interna. Então, a casa só como ferramenta, mas essa mudança de comportamento, de hábito, de mentalidade, de crença, é para isso que eu tenho trabalhado. Olhando para casa também, a casa vai ser, nessa situação do planejamento e da manutenção, a casa ela tem sido um apoio para isso, tá? Então, o que que acontece? O planejamento, ele nasceu de um processo que eu fiz comigo, tá? E também foi uma metodologia adaptada. O que que acontece? 2024 foi um ano bem desafiador para mim no meu processo pessoal, onde eu meio essa função de arquitetura, terapia, vida pessoal, vida profissional, e aí foi onde eu também precisei me reencontrar. E aí eu vi ali que eu estava um pouco desconectada com a minha casa, desconectada com o meu feminino, desconectada com algumas partes, e aí eu disse, bom, como que eu vou conseguir me resgatar? E aí eu lembrei que eu tinha já participado de um processo
de coaching lá em 21, 22, no tempo da pandemia, e eu sabia algumas coisas, alguns movimentos que eu podia fazer para me resgatar, alguns movimentos. E aí eu comecei a fazer esse processo, e aí eu comecei a usar a casa como meu apoio. Com o coaching, a gente trabalha muito mais a questão do nosso pessoal, né? Para o nosso desenvolvimento intelectual, profissional, pessoal e tal. Disse, bom, vou usar a casa como apoio. Por quê? Conexão com o meu feminino. O quanto que trazer uma flor para dentro de casa, o quanto que tu ter uma mesa bem posta, o quanto que tu ter prazer em cozinhar, o quanto isso te conecta com o teu feminino, te conecta com o hobby. E aí eu fui olhando para isso e fui me resgatando através da minha casa. Eu já conhecia um pouco já conhecia da terapia sistêmica, já tinha me auto aplicado, já tinha aplicado para algumas pessoas. Disse, bom, então faz sentido eu usar algumas coisas para me reestruturar nesse movimento. E aí eu comecei a usar isso. E eu disse, olha, ok, fazendo o pouco que eu podia para me reconectar com todas as áreas da minha vida, não só com a Daiane profissional, que estava muito desenvolvida a área profissional, mas a área pessoal eu já tinha deixado cair um pouco, questão da saúde eu me mantinha. Eu disse, bom, então vamos olhar para tudo isso e vamos ver como é que a casa consegue nos apoiar. E aí, olhando para a minha história, em 24, 25, quando eu finalizo o processo do Destralha, eu digo, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir com essas mulheres que estão terminando a jornada do Destralhe, e aí eu desenho a Casa da Alma, né? O planejamento da Casa da Alma, que é isso, é olhar para 12 áreas da nossa vida. Cada uma delas vai ganhar uma correlação com os ambientes para a gente poder equilibrar equilibrar, entre aspas, né? Porque a nossa vida ela tem altos e baixos, em alguns momentos algumas coisas vão estar mais altas, outras mais baixas, a gente vai priorizar um setor, vai despriorizar outro, e assim é a vida, né? Uma, uma montanha russa. E aí, o que que é isso, então? É fazer o possível com presença, respeitando o nosso tempo, a realidade e a fase da vida que a gente está. A Daiane hoje eu sou solteira, não tenho filhos, a minha realidade é extremamente diferente, por exemplo, da realidade da Dani que tem filhos, né? Então, assim, o meu ritmo é diferente do da Dani. Então, olhar para essa individualidade, mas usar a casa como uma ferramenta, tendo a intenção e fazendo pequenos gestos diários na nossa vida, para quê? Para que quando a gente chegue no final do ano, e aí eu também quero desconstruir essa questão do final do ano, porque eu entendi que o planejamento ele não é no início do ano, ele é a qualquer momento da nossa vida que a gente queira fazer um planejamento ou reescrever esse planejamento, é olhar para isso e entender que não é sobre meta riscada num papel, mas olhar para a jornada e reconhecer o quanto que eu estive presente e honrei os meus ciclos, os meus dias, os momentos que eu vivi. E por que que eu trago isso? Porque eu, durante muito tempo da minha vida, eu fui a pessoa que fez lista, uma pessoa extremamente que gosta de dar check que gosta de um desafio e que gosta de dar check nos desafios. Então, eu já botava metas para mim, assim, uma delas muito simples, ler 12 livros, 2 livros por mês. Não é difícil ler 2 livros no mês dentro da minha condição. Mas o quanto que desses livros eu extraio realmente o aprendizado ou o quanto eu só leio eles. Tem uma diferença muito grande. E aí o prazer que eu tinha era de dar um check, que eu li 2 livros no mês, três e tal. Bati uma meta do ano. E isso eu comecei a olhar e dizer, não é sobre isso. É sobre o quanto que eu desfruto dessa jornada. E aí, o planejamento, ele tem isso, e a questão da manutenção é um processo que eu faço com quem vem fazer o planejamento e quer ficar comigo, onde a gente olha mensalmente
faz a reavaliação desse mês, olhando para essas 12 áreas. Então, aqui ele chamou de engenharia, né, da manutenção, mas é olhar, é ter um objetivo claro, o que que eu quero com esse planejamento, né? Ou que seja nesse primeiro momento para um segmento. O que que eu sugeri para as gurias que estão comigo? Lista tudo que tu tem vontade de fazer e tudo que tu tem para ser feito em termos de obrigação, né? Obrigação ou manutenção. E aí lê-se, quem nunca adiou uma reforma em casa, uma manutenção muito simples. Ah, não, vou esperar acontecer mais uma coisa, que daí quando eu chamar alguém para fazer a manutenção, eu faço de tudo isso, né? Ou espera realmente a coisa se transformar em grave para chamar a manutenção. Então, olhar para isso. E aí, sem filtro, a gente construiu o planejamento sem filtro. Tudo, desde viagem, desde o que eu quero comprar, o que eu quero consumir, o que que eu quero atingir, o que que eu quero conquistar. E aí, qual é a menor atitude, qual é o menor passo que eu posso fazer hoje para alcançar esse objetivo? E aí, uma das gurias me disse: Ah, eu quero reformar a minha varanda, mas eu vou esperar ter dinheiro. E aí eu disse assim, mas qual é o menor passo que tu pode fazer hoje? Não é talvez ligar para alguém, não é talvez sentar e olhar para tua varanda e ver o que que tu quer fazer na tua varanda? Como que tu gostaria que ela fosse? Segundo passo, talvez chamar alguém para ver o quanto vai custar isso? Antes de fazer todo um programa. Por quê? Porque às vezes eu estou fracionando isso, porque quando eu olho para tudo que eu quero fazer, a probabilidade de eu me desmotivar é muito grande. Então, se eu começar com pequenos movimentos, já me dá uma motivação. E fazendo esses pequenos passos, eu posso garantir, né, essa satisfação contínua de que eu estou em movimento, de que eu não deixei para trás ou vou deixar para quando. Não, eu estou fazendo um movimento em direção àquilo que eu quero. E aí eu trago essas quatro palavras que são um círculo, né? Que é uma retroalimentação, que é o, o escutar, que é sobre isso, é tu se escutar, sentar com a tua folhinha e botar no teu caderninho ali, tudo que transbordar, tudo aquilo que tu tem vontade e tudo aquilo que é preciso fazer. O observar, que é olhar para como tá cada uma desses desejos, a gente vai enquadrar ele numa área da nossa vida, numa dessas 12 horas. É no um exemplo, vida social, tá? E isso foi uma coisa que eu tinha muito, priorizava meu trabalho, priorizava minha família, né? E as minhas amigas, o meu contato social, ele sempre ficava para quando desce. O que que eu olhei para isso? Olhei para minha sala de estar. Quanto eu desfruto da minha sala de estar? Porque na sala de estar é onde eu recebo. Eu recebo alguém na minha casa? Muito pouco. Qual é o movimento que eu, Daiane, preciso fazer para melhorar as minhas relações sociais? Seja receber alguém na minha casa, seja cultivar essa relação num ambiente externo. O que que eu coloquei ali? Bom, eu vou olhar para isso e eu vou marcar pelo menos uma, duas vezes no mínimo uma vez por mês, eu vou tirar uma hora, 2 horas para chamar uma amiga para ir sentar, tomar um café para falar de amenidades, para manter, para cultivar, seja no presencial, seja no virtual, né, Dani? Então, assim, é importante olhar para isso. E aí, quando eu olho para isso, isso vai ter uma pontuação. E aí, no próximo mês, a minha manutenção é olhar. Eu fiz, eu me reservei esse momento para cultivar as minhas amizades. Eu cuidei da minha sala de estar. E aí, a gente vai pontuando. E essa roda, ela vai.
criando um desenho. Em alguns momentos ela vai estar mais, em outros momentos vai estar menos. E por que que isso é importante? Porque eu olho para o meu, eu olhei uma vez para o meu servir e o meu servir estava quase no mesmo equilíbrio do meu trabalho. Quanto eu estava me doando, e aí eu olhei a atividade que eu faço na igreja, é um movimento de meditação em grupo para em benefício de alguém, é um reiki solidário que eu vou participar, e isso tudo são tempos. Só que quando eu botei, olhei para mim, para o meu mês. Eu fiz tanto de ação voluntária, eu fiz tanto de trabalho. Aonde foi que eu não me cuidei? Qual a área da minha casa e da minha vida que eu não me cuidei? Então, ela tem esse observar, tem essa correlação, né? E o correlacionar é isso que eu estava explicando para vocês. Então, o observar é olhar para a roda da vida, para essas áreas, ver qual é a situação que eu estou hoje. O correlacionar é ver isso e ver onde eu quero me desenvolver. E aí, qual o menor passo que eu posso fazer? É já agendar. Ah, semana que vem eu tenho um horário vago, então vou falar com alguém se alguém pode, se alguém quer ir tomar um café comigo, né? Qual das minhas amigas está disposta, tem tempo? E assim vale para vários outros segmentos, seja para gente descansar. Uma das gurias relatou para mim no mês, 2 meses atrás, ah, eu estou sobrecarregada. E a gente foi olhar para a roda, né, da vida dela, a roda da casa dela. E aí ela tinha tantos projetos, estava cuidando de familiares e tal. E aí ela disse, eu tô tão cansada. Eu disse, o que que tu pode fazer hoje para nutrir e fazer esse descanso? Pô, aí ela foi lá e disse, Dani, eu tenho uma banheira. Eu disse, pois é, que tal um banho bem demorado, bem gostoso, no teu ambiente com uma vela aromatizada, né? E tal. A gente saiu do processo. E ela me mandou uma mensagem, ó, tirei esse momento para mim, foi muito bom, me regenerei. Então, é isso, é um apoio. O grupo da manutenção da Casa da Alma é um grupo de apoio para a gente ter esse momento de olhar e se compartilhar. E não é se avaliar no sentido de se cobrar, mas de se acolher o quanto que tu fez que tu não reconhece no teu mês, que passa desapercebido. Quanto que às vezes tu pensava, "Ah, fiz, mas parece que eu não fiz nada." Aí falta a gente olhar um pouquinho para isso. Quando tu tem isso mapeado, desenhado, a gente que é visual, fica fácil de ver onde a gente botou mais energia, onde a gente não respeitou, aonde a gente não descansou, aonde a gente não nutriu uma relação, né? E o habitar dentro desse círculo que se retroalimenta, o habitar é isso, é os pequenos passos que eu posso fazer e ir caminhando em direção às coisas que eu quero, seja cuidar da minha casa da alma, que é do meu corpo, das minhas relações, seja cuidar realmente da minha casa. E aí, então, isso é um ecossistema. A gente põe uma intenção, faz o aterramento nesses micropassos, daí a gente vai vendo quanto que a gente vai mudando, vai tendo mais fluidez, mais leveza, menos julgamento, né? Então é esse processo e entender que dentro de todos esses 12 segmentos que eu pré-estabeleci, a gente encontra momento para diversão, momento para estudar, momento para trabalhar, momento para cultivar as relações em grupo, a dois, em família. Então, é isso, é fazer esse equilíbrio. Então, a gente trabalha muito, né? Eu trago muito para as gurias isso. É o que eu desejo sustentar e não apenas conquistar. Quantas vezes, e eu tô falando desse lugar, quantas vezes eu conquistei, cheguei onde eu queria e quando eu conquistei, eu perdi a força de ação. Eu não sustentei. Às vezes eu preciso de um tempo maior para me regenerar, eu preciso de replanejar algumas coisas, mas e aquelas coisas pequenas? Por que que eu conquisto, mas eu não sustento? E o que é possível fazer hoje? O que é possível fazer hoje me tira uma carga de cobrança do perfeccionismo, de não, o que é possível fazer hoje dentro da minha agenda?
que vai me trazer um resultado e que é o ponto da suficiência. E entender que nós, enquanto mulheres, que isso é uma coisa que eu trago e a gente e eu me percebi também nesse lugar, a gente entender que nós temos momentos que nós vamos estar mais ativas e momentos menos ativas, né? Dentro de um próprio ciclo menstrual e agora já entrando num outro processo de perimenopausa ou menopausa, que é diferente, que a gente precisa entender e se acolher e não se chicotear com esses movimentos, porque às vezes a gente vai precisar de um pouco mais de descanso, um pouco mais de pausa. E se a gente tem essa clareza, o processo do que nós estamos desenvolvendo enquanto arquitetas que trabalhamos com os ambientes, isso também nos apoia. Então fica mais fácil, fica mais leve para todas nós. Então, aqui eu trouxe um paradigma, né, do que é como que a gente enxerga a arquitetura atual, convencional, né, tradicional, e o quanto eu enxergo diferente hoje, olhando para a Casa da Alma e para a TSA, que é esse processo muito mais humanizado e muito mais olhando para a pessoa, o ambiente como uma ferramenta de apoio dessa transformação, mas muito olhando para o aspecto mais interno nosso, né? Para essa casa que acolhe a nossa alma, né? Para esse corpo. Então, que sim, também, né? Traz essa questão da beleza, da funcionalidade, mas ele está muito mais enraizado nesse aspecto mais humano, né? De valorização. E aí, o que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês, que é um processo que eu estou desenvolvendo, que é a consultoria integrada de individual. Aí eu vou trazer um estudo de caso para vocês. Essa cliente é uma cliente de Campinas, faltou um i ali. Campinas, ela mora numa casa alugada e ela me trouxe um desafio que era, ela é minha. Ela faz parte do programa da Jornada do Destralhe, ela está comigo na Casa da Alma, e ainda assim ela me trouxe um desafio que é a produtividade e constância na rotina de produção de conteúdo digital que ela tem, e é dentro do ambiente do escritório dela. O escritório dela é dentro da casa dela, da casa que está alugada. E o que que a gente acabou fazendo? Uma avaliação física e uma avaliação energética, mas uma energética perceptiva, tá? A gente não cheguei a fazer uma. Eu fiz uma pós, depois eu cheguei a fazer um comparativo energético do processo dela, tá? Então, o projeto, ele foi desenvolvido todo pela cliente. A gente fez um ajuste, vocês vão ver, a gente fez com o que ela tinha dentro do escritório dela, a gente fez algumas intervenções. E aí, nessa cliente, eu não apliquei o trabalho energético, tá? Numa outra cliente, eu apliquei o trabalho energético, que é uma mesa que eu acabei desenvolvendo, e aí eu trabalho com sólidos platônicos, com o pêndulo, o com biômetro de Bovs para fazer as medições energéticas, enfim. Nesse caso dessa cliente, a gente não fez, mas aí eu até não trouxe aqui para vocês, mas eu cheguei a fazer uma medição do ambiente dela de forma não no escopo, mas depois eu cheguei a fazer uma medição como estava o ambiente dela e como ficou pós-reforma, tá? Ele não era o escopo do trabalho, a questão energética diretamente em si, mas muito mais de percepção sensorial dela, tá? Então, o que que acontece? Esse era o escritório dela. Os móveis que ela tem, o layout que ela tem, aqui nessa primeira. Deixa eu ver uma coisa. Acho que. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim, né? Tá. Nessa primeira foto aqui, a porta de entrada do escritório dela é nesse ponto aqui, tá? Então eu abro a porta e eu enxergava assim.
Daí, na frente, ela tinha uma janela, tinha uma poltrona, e aqui a vista do monitor, o outro lado, né? Então, isso era o que ela tinha, e ela faz a gravação dos conteúdos, faz os atendimentos dela ali, e ela me relatou. A gente já tinha feito o Destrale, ela já tinha participado do Destrale, ela já tinha tirado muitas coisas de clientes que já não estavam mais ativas, várias questões, ela trouxe material de escritório que ela tinha guardado que ela não usava. Então, assim, ela já tinha feito um movimento dentro do escritório e ainda assim, alguma coisa não fluía. E aí a gente foi olhar para isso. Aqui, quando eu fiz, o que que eu fiz? Eu apliquei, ela me mandou as fotos, me mandou as medidas, e aí fui fazer um estudo de layout para ela, aplicando a questão do Feng Shui para esse ambiente. E aí, ia até uma questão de organização que eu julgava que ia ser melhor. E essa não era a proposta que eu queria. Porque dentro do que eu desenhei não me parecia coerente. E aí, pela questão pela questão do Feng Shui, também dava um ponto ali que talvez não fosse muito legal, mas olhando para uma questão da iluminação natural, para uma questão de uma parede que tivesse um pouco mais de. A parede do fundo dela ali vai pegar o aspecto pega o aspecto da prosperidade, do sucesso e do relacionamento que eu vi? Eu disse, bom, então talvez a gente possa. Aí ela mexeu os móveis, eu conversei com ela, eu falei dos layouts, eu disse, mexe os móveis e vê como é que tu percebe. Aí ela mexeu, como eu tinha sugerido. Aí ela disse, Daia, não achei que ficou legal. Eu disse, eu acho que não vai ter espaço entre a porta e o teu equipamento de iluminação e tal, vai ter os fios, pode ficar meio. E aí ela mexeu e ela disse, gostei desse layout, cabe a questão da iluminação, tal, tal, tal. Eu disse, bom, beleza, então vamos manter, se na tua percepção tá bom, vamos manter isso e vamos fazer alguns outros ajustes. E aí foi o que a gente fez. Ela acabou nesse processo retirando alguns móveis. Por quê? Porque dentro do processo do destralhe, ela já tinha eliminado algumas coisas. E aí, dentro do ambiente, ela viu que ela precisava menos coisas ainda, menos móveis, e aí que ela poderia limpar o ambiente. E aí, quando ela fez isso, ela me mandou. Ela disse que ela fez que ela na frente aqui ela tem um armário que tem algumas coisas ali, e aí eu disse para ela, ó, o que tem ali, mantém organizado e tal, e casualmente são coisas de trabalho, que daí casa com que o Feng Shui me mostrou, e aí, o que que a gente fez? Ela colocou a rotina de trabalho dela, aqui as metas, as organizações, deixou colado ali, remodelou e aí ela mandou, olha, daí eu gostei que ficou assim, tô aqui, acho que ficou bom, tirei os móveis, escolhi a mesa, ali, ó, escolhi deixar a mesa na parede oposta à janela, acabei descobrindo que tem mais quatro tomadas, porque aí o que acontece? Como eu não estava lá para checar, aí ela também não sabia que tinha tomada. Então, assim, então ela foi descobrindo algumas coisas, foi vendo que era viável manter esse formato do escritório. E a gente manteve. O que que aconteceu? Acho que deu uns 2 meses que ela conseguiu, 1 mês e meio mais ou menos, porque daí ela foi fazendo com as mãos dela o processo. Então, a gente vê que é um processo extremamente simples de alteração de layout, de aplicação. E aí, o que que aconteceu? Dentro disso, o layout estando estabelecido, foi curioso, porque aí eu disse para ela, Lu, vamos fazer, traz uma vegetação para a gente trazer um pouco mais de humanização, traz um pouco mais de aconchego para esse espaço. Óbvio, eu sugeri para ela que teria uma questão das lâmpadas, que a gente poderia fez uma iluminação ali, mas enfim, ela tá numa casa alugada. Teve uma questão ali que eu disse, assim, vamos fazer o que é possível,
né? Não é uma questão da gente reformar todo esse ambiente e deixar ele extremamente sofisticado. Não, é vamos readequar ele com esse propósito de você ter mais foco, mais clareza, de conseguir alavancar esse ambiente para que ele seja, que ele te proporcione fazer a gravação dos teus vídeos e te motive a estar ali, que ele seja esse apoio para tua, para teus, para tua produção de conteúdo. E aí ela mandou, né? Eu disse para ela, ó, quem sabe, né? A gente aí ela ganhou essa planta, né? É aquela coisa que o universo ele conspira. Aí ela disse, olha, Daia, fui em tal lugar e a pessoa me deu essa planta, pode ser essa planta, ela vai crescer, depois a gente ajusta ela e tá tudo certo. Fiz um estudo ali para ela de cor. Daí eu mandei umas paletas de cor para ela, assim, ó, talvez trabalhar com esse verde para trazer um pouco mais desse ambiente, um pouco mais aconchegante, e tal, trazer um pouco mais de foco. E aí ela mesmo pintou. Então, assim, por isso que eu digo, acabou que dentro do planejamento da Casa da Alma, ela já tinha algumas ideias de mexer no escritório, mas não nesse nível, era um nível de mais de organização mesmo, de destralhe e tal. E aí veio esse processo, eu disse, bom, então vamos subir um pouquinho o nível da intervenção no teu escritório. E aí ela faz esse movimento, pinta, organiza. Agora já está um pouquinho diferente também. Ela já botou, acho que uma cortina aqui que a gente estava conversando. E aí ela chega nesse ponto do ambiente transformado. O que que acontece? Ela inverteu. Depois tem uma outra imagem. Ela separou num cantinho o que é esse espaço de prosperidade. Então, ela trabalha muito, ela tem uma questão da fé dela, ela traz isso no conteúdo dela. Então, dentro dessa prosperidade, ela trouxe o material dela, trouxe o altar, né, de certa forma. Na parede aqui do fundo, que é da prosperidade, ela trouxe uma frase que é de impacto, que é que ela usa, que é o bordão dela. Então, trouxe o elemento da mandala do Espírito Santo também, que é uma característica dela. No outro cantinho aqui, que é o espaço da leitura dela, que é do relacionamento, eu disse para ela, cuida, vamos de repente trabalhar alguma coisa em duplicidade e tal. Essa poltrona é uma relíquia dela lá, então, assim, a gente reorganizou os livros que ela lê, estuda, que é um espaço dela de fazer a leitura de embasamento dos vídeos. Então, ela fez o movimento. Então, aqui a gente tem um antes e o depois alterado dentro das possibilidades dela, da organização, muito mais limpo, muito mais aconchegante também. E aí, o que que ela relata para mim? Daia, consigo ficar no meu ambiente, tenho a alegria de estar ali, consigo gravar 2, 3 vídeos por vez que eu venho para o meu escritório, me sinto super bem. Então, assim, atingimos o objetivo com os recursos que ela tinha disponível. Então, é uma interferência pequena, se a gente for ver, né? Dentro de tudo que o mundo da arquitetura pode proporcionar, mas que foi extremamente impactante. E o que que eu fiz depois disso, tá? Eu fui medir, eu não trouxe aqui os resultados para vocês, mas daí eu fui medir o, o antes e o depois dela, tá? E aí, eu fiz 3 aferições, 3 medições, em gráficos diferentes, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Num dos gráficos, o primeiro, o antes, ele apontou uma medição de 428 Hz de vibração, que seria uma vibração neutra, neutra, tá? Físico neutro, tendendo a um ambiente doente, tá? Ele estava bem no limitezinho. Quando eu botei essa outra foto do lado no para fazer como testemunho, para fazer a aferição, ele foi a 1284 Hz. E aí
dentro desse aspecto, ele entra no plano, na categoria energética, no plano etérico, e aí isso dá uma condição de vitalidade e de expansão muito grande. E aí esse ambiente revela a potência para ela fazer o desenvolvimento do trabalho de consciência. E ela trabalha com esse processo de desenvolvimento de mulheres, despertando mulheres e potencializando o posicionamento de mulheres, né? Então, ela faz um trabalho muito bacana. E eu disse: olha, está extremamente alinhado. E aí, o que ela me diz, Daya, eu sinto alegria de estar no meu ambiente. E aí, quando eu olho para isso, eu atinjo o objetivo de uma forma arquitetônica e também, de certa forma, todo esse trabalho que ela vem fazendo comigo, e que ela faz por si só também, sendo potencializado nesse ambiente e e tendo esses resultados, né? Dela conseguir hoje sentar nesse ambiente e gravar 2, 3 vídeos e produzir coisa que ela não conseguia fazer em função de energética também nesse ambiente de disposição, de conforto. Então, eu acho que para mim fica muito claro, esse impacto. Então, fico extremamente feliz com esse processo, né? Tem um outro case, essa consultoria, ela tá saindo do forninho, né? Tem uma outra pessoa que eu fiz também um movimento, mas não tenho fotos porque a gente fez intervenções basicamente energéticas e na situação dela a gente fez uma correção daí por energia para trabalhar comunicação e vendas. E aí também a gente obteve esse resultado em 7 dias, a gente conseguiu fazer uma correção e ela ajustar o processo dela. Então, é isso meu trabalho, sabe? E ele não para, eu sei que ele é uma construção, e é um prazer poder estar aqui dividindo isso com vocês. Fico aberta para troca de vocês. Eu até trouxe aqui, se depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma experiência, mas eu gostaria de ouvir vocês, se vocês tiverem perguntas, curiosidades, enfim, estou à disposição. Muito bom. Ah, é uma delícia ouvir isso. Quando tu fala assim de que ela mesma fez, eu acho que esse é o ponto principal. Quando a pessoa faz, não diz a alguém, faz para mim, vai lá, arruma para mim, então que ela mesma faz, o efeito é outro, né? Daiane, muito obrigada. Você trouxe coisas muito práticas, é muito, a gente consegue enxergar e se você, não, acho que provavelmente você não conseguiu ver, mas o nosso chat aqui tá bombando. Ai, não vi mesmo. Compartilha que tu consegue enxergar. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa. A Laura falando, quando tu estava falando em destralhar. Bom, eu também trabalho com Feng Shui, né? E aí, isso que tu falou tem tudo a ver, porque a gente sempre fala que o Feng Shui, 50% você tem que tirar as coisas para poder permitir que a energia se movimente. Então, é muito legal. E aí, a Laura diz que está prestes a se mudar e está colocando tanta coisa fora que isso é muito libertador. Muito legal. E aí também a Vânia comentou algumas coisas da experiência do destralhar do luto, né? Que falou no momento que ela está fazendo isso após 11 anos, mas que ela vai tá indo por partes que algumas coisas ela ainda não conseguiu. E a Márcia, nossa psicóloga aqui do grupo, eu comentei contigo que o nosso grupo é multidisciplinar, então aqui todo mundo tem alguma coisa bem legal. Falou, né, que o processo de luto nem é tanto destralhe por não ser uma escolha, mas vale pensar no desapego com amor. E aí foi, né? Muitos comentários. Meninas,
Daí, se tu quiseres compartilhar, daí todo mundo consegue se enxergar. Microfone está aberto. Comecem a falar, a compartilhar, que eu acho que a gente conseguiu ver tanta coisa aqui. Alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? Dani, pode abrir, Dani. Eu ia esperar um pouquinho, né, pessoal, ia dar espaço ali pro pessoal, mas como ninguém levantou, então eu vou falar um pouquinho. Tô muito feliz, acho que foi bem legal o encontro, assim, e eu e a Dai, como eu comentei no início, né, a gente é amigas e colegas, e a gente troca muito online, né, Dai? A gente troca muito, assim, a gente conversa muito, e as nossas conversas são tão inspiradoras, né, Dai? A gente sai, assim, é literalmente um brainstorm toda vez que a gente conversa, a gente sai, assim, muito empolgada e eu sempre saio com a sensação, assim, de querer compartilhar com mais pessoas as nossas conversas, né? Então, a intenção era trazer um pouquinho das nossas conversas aqui para vocês, né, que eu acho tão ricas e abrir um pouquinho a mente, né, sair um pouquinho do racional e pensar um pouquinho fora da caixa, trazer um pouquinho dessa intuição que todas nós temos e eu adorei. Parabéns, Dai. Adorei tudo. Deixar o resto falar aí. Obrigada, Dani. Ania, querida. Aqui. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Vânia. Fantástico, Daiane, parabéns assim, pela poder compartilhar, né? Que eu digo sempre essa troca nossa de conhecimento e principalmente tu vê no que tu acredita, no teu propósito. Isso não tem preço, né? Olha a jornada que tu fizesse, o teu caminhar, quantas estradas, né, que tu passou, quantas experiências. Quantas pessoas tu encontrou, trocar experiência, tu deixasse um pouco de ti e levasse um pouco, né, de cada um para chegar hoje nesse momento, é o que a gente traz hoje aqui dentro da neuroarquitetura. E a gente vê o quanto as pessoas que, sem usar o termo, né, dentro desse olhar sistêmico, é o que eu trago também assim para as pessoas, porque tu já faz isso inconscientemente, né? Porque tem pessoas que são mais sensíveis, tu acaba, né, vivenciando isso. Eu tenho essa, esse exercício diário meu dentro do ambiente, de poder tu estar sempre olhando aquilo que te conecta, aquilo que não, seja com mobiliário, seja com objetos, porque eles têm esse poder na nossa vida, né, de gerar emoção. E quando falei do luto ali, que eu já compartilhei aqui no grupo, isso há 11 anos, quando eu perdi a minha filha. Então, esse processo do luto, de estar preparado para poder desapegar, por mais que eu guarde memória, ela vai estar sempre, para sempre dentro de mim. Só que a gente, como profissional, né, porque é aquela história, casa ferreira, espeta de pau, né? E a gente, como profissional, para falar para o outro, parece ser tão fácil, né, de fazer, mas vem esses desafios que para outro, que às vezes que para mim é fácil, para outro não é fácil. Eu tiro essa experiência com a minha irmã, que às vezes quando eu quero uma coisa que eu sei que eu preciso deixar para trás, que às vezes que fica nesse processo que eu ganhei, que eu fico com aquilo na memória, mas a pessoa que talvez me deu já nem lembra mais. Mas eu fiquei com aquilo ali marcado que eu não posso me desfazer. Então eu sei para minha irmã, ela tem uma facilidade, daí eu sei que é fácil se desfazer com o que é do outro, né? Então tudo isso requer preparação. Então hoje tem desse olhar nosso assim com a neuroarquitetura que tudo se conecta. Eu tenho uma amiga que também que ela é terapeuta. E quando a gente começou a fazer um trabalho juntas, que ela até palestrou aqui, a Regiane, a gente vê como tudo se conecta, né? Em relação a essa terapia, o que traz esse olhar para o ambiente. A gente achava que estava tão distante e não está.
Tá tudo conectado. A psicologia, quando fala que tá ali com a pessoa, o que é esse ambiente ali? Eu já agi intuitivamente, até com a biofilia antes, e aí hoje, quando tu vê tudo isso, n- nada foi perdido. Tudo, desde a minha primeira formação como pedagoga, que eu tenho interesse de levar esse olhar para a área escolar, para a área da educação. É meu sonho, é algo que eu tô ali, quando ele está ali do lado, está preparado, está no projeto, tá coisa, mas chegar um momento de dizer assim, não, eu realmente estou preparado para levar isso. Então, tu vê que não ficou nada perdido. Então, vem toda essa formação, todo esse caminhar. E para as pessoas, o principal que eu tiro hoje é esse se permitir. Quando tu vê é se permitir, porque é tão difícil. E hoje, que também, quando eu trago junto com a implementação da NR1, que a gente fala tanto em saúde mental, né? O que que é essa saúde mental? Que não existe vida social e vida profissional e vida pessoal. Não, nós somos únicos. Não existe essa separação. Eu levo de casa para o trabalho e vice-versa, né? Então, esse olhar para trazer esse olhar paralelo, é um ponto só. Seres humanos somos únicos. Então, é fantástico cada vez mais que, assim, parabéns pelo teu propósito. Vou torcer muito assim, o que precisar também de mim, o que a gente se conecta, né, de poder trazer um olhar, uma troca de experiência, uma fala, ou trazer trabalho juntos, assim, de poder. Hoje o nosso processo é de educar. Dentro do que tu faz ali, é poder trazer esse olhar de educar as pessoas, né, para que elas não tenham o receio de assumir, eu trago ao autoconhecimento, né, de assumir quem eu sou. Por que que eu estou aqui? O que que eu faço? O que que é isso? O que que é meu? Né? Então, não ser do outro, porque a gente viveu muito nessa arte tradicional, que eu faço esse divisor de águas também, faço esse divisor de águas dentro da arquitetura tradicional, porque hoje ainda se vive muito da estética, dessa né? O que que é o modismo, o que que é a tendência. E cada vez mais trazerem as pessoas, né, para esse olhar mais sensível desse refúgio que é a minha casa, e como eu já trago também as paredes, esse ser vivo, isso que me impacta, como uma das principais camadas da pele. Ela está fazendo parte, né? Assim como a epiderme, derme, tá tudo ali. Eu trago até o nome engraçado ali, botar, divulgar a parederme. Faz parte, ela tá ali junto, ela tá, né? E isso causa diferença e as pessoas entenderem que isso nos causa impacto. Então, parabéns, parabéns mesmo pelo teu propósito, pelo teu trabalho. Ai, Adorei. muito Conectado. obrigada, muito obrigada. E é isso, é olhar e entender, né? Eu costumo dizer, as gurias me escutam falando, né? A casa, você trouxe ali a pariderme, né? É. É isso, quando a gente olha para casa, eu digo, a casa acolhe, a casa abriga o corpo e o corpo acolhe a alma. E esse é um propósito, que eu vejo a longo prazo no meu trabalho, é a gente olhar cada vez mais para isso como um sagrado lar, né? Entendendo que a nossa casa, o nosso corpo, tudo isso é muito sagrado e merece a nossa atenção, merece a nossa presença, merece a gente escolher quem vai entrar. E a casa não deixa de ser uma consciência também, né? Sim. Nesses processos dentro da TSA, a gente faz muito processo meditativo, de conexão. E se a gente tiver nesse estado, que é tão difícil hoje, né? A gente que está aqui, eu acho que é um grupo que já tem vivido mais esse estado de presença, Uhum. se conectando mais, mas no mundo onde lá fora tudo é tão externo, é tão olhar para fora. Quando eu começo a olhar para mim, olhar para minha casa, teve semana, eu sempre encontro com as gurias na última quinta-feira do mês, né, que a gente faz a avaliação da casa da alma.
Eu falei sobre manifestação, e aí, assim, ó, o quanto as formigas que invadem a nossa casa, o que elas revelam pra gente, o mofo que tá na parede, o que tá ali, o vazamento. Então, assim, do ponto de vista energético, o que está comunicando para a gente? Se a gente não está presente, se a gente não está aberto para isso, talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade de fazer algum movimento na nossa vida, porque ele está ali comunicando o que está internamente enroscado, vamos dizer assim. Então é sobre isso. E Obrigada, toda Vânia. essa transformação passa por um processo, eu acredito que até para a gente poder falar com mais propriedade e poder levar essa consciência às pessoas, essa ampliação da consciência, é essa transformação interior nossa. Não existe, eu acredito, nesse nosso caminhar sem acontecer com a gente, porque não passa a verdade, né? E claro, cada um vivencia a sua experiência, mas esse olhar sempre, desde a pandemia, quando houve esse ressignificar da minha profissão, em 2020, vem caminhando nesse processo de transformação ali. E a gente sabe que é desafiador, né? E até que ponto, assim, porque as pessoas estão no automático. Como que eu vou falar, né? Levar a fala para isso com as pessoas no automático. É desafiador. Dá a impressão que tu dá aqueles dois passos para trás e um para frente. Então, mas o propósito se segue, né? Bom, Vânia, obrigada, sempre contribuindo muito aqui, né? Agora eu vou passar a palavra para Márcia, nossa psicóloga. Márcia, querida. Oi, Sandra. Na verdade, estava aqui escutando, né? Eu sempre fico muito encantada com essa percepção de você. Eu faço o caminho com o inverso de vocês. Eu sou psicóloga, apaixonada pela arquitetura. Eu fui buscar neuroarquitetura para contribuir com o trabalho dos meus pacientes que tem uma casa, né, que tem um lugar onde eles habitam e o quanto esse lugar habitado influencia, impacta a vida deles. E a gente vai fazendo trabalhos em cima disso. Então eu fico tão feliz quando eu escuto toda essa descoberta de vocês arquitetos, né? Eu falava assim, nós sempre estivemos aqui. E a gente está direto com as pessoas. Daiane, na verdade, eu queria te agradecer, te parabenizar e te fazer uma pergunta. Quando você falou da mandala da casa, eu entendi que você fez uma referência com a roda da vida. É isso mesmo? Ou tem alguma. O que é esta mandala da casa especificamente? Você poderia me explicar? Eu agradeceria. Muito obrigada. Uhum. Márcia, a mandala da casa, que é uma aplicação dentro da TSA, ela correlaciona, tá? O que que acontece lá? A mandala, mais, ela correlaciona as áreas da vida, só que ela é uma arte terapia também. Por quê? Porque esse exercício, eu apliquei ele 2 vezes para mim, tá? Primeira vez quando eu conheci a TSA, e depois, um ano e pouco depois, quando eu fiz uma reciclagem dentro da TSA, e a mandala, por mais que eu soubesse o exercício, né? A forma como eu desenho, como eu pinto, o que eu não pinto, o que eu escrevo, porque a gente relaciona algumas palavras. Então, tudo isso vira uma informação. E aí, dentro as próprias. E aí, assim, ó, é um exercício muito individual. Por quê? Porque dependendo da minha percepção, eu posso ir muito fundo ou eu posso ficar mais raso. Depende de cada um vai interpretar o seu desenho. Não existe alguém que vai interpretar por mim, tá? A mandala da casa é isso, mas então ela envolve esses desenhos. Agora, quando eu falo o processo dentro da casa da alma, que é o planejamento, onde eu linko 12 áreas da vida, ela está relacionada com a roda da A roda vida, da sim. vida. É Ela isso, está eu relacionada. reconheci na tua fala, mas a mandala eu não tinha entendido mesmo propriamente como é que você faz. É, Oportunamente, quem sabe a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Muito isso, obrigada. A mandala, ele é um exercício um pouco mais profundo. Eu cheguei a ministrar ele num workshop, tá? Mas não dá para ser com o que a minha experiência diz.
que não dá para ser ele com um grupo muito grande. Por quê? Porque daqui a pouco tu precisa de mais tempo para fazer ele no individual, eu consigo fazer ele mais aprofundado e a gente consegue explorar tanto que da mandala, dentro da TSA, da mandala a gente consegue extrair vários outros encontros, se for o caso. E normalmente é porque ele é muito mais profundo, né? Muito obrigada. Entendi e depois quero saber mais. Muito Tá bom, obrigada. então muito Não vou obrigada. responder. Tudo bem. A Márcia falando que fez esse caminho inverso. A Márcia já deu um curso pra gente no Gap, curso maravilhoso. Num sábado de manhã tá lá no na nossa playlist. Se quiser assistir, ela Tá, com esse olhar da casa, assim, é muito bonito, né? Foi bem legal. A arquitetura de si mesmo. Isso. vou assistir sim, com o maior prazer. Eu acho que não me lembro de quem as meninas que estavam aquele dia no curso, mas deve ter assistido a gravação. E agora a Márcia falando que ela faz esse caminho inverso, a gente para a arquitetura, a gente vai entrando no universo da psicologia, das misturas, assim. Márcia, chegou a ler esse livro aqui? Essa é uma psiquiatra, acho que ela é, né? Daí ela faz análise das pessoas através. As meninas aqui já devem ter lido, acho que quase todo mundo, né? Que está aqui do meu ladinho, eu me lembrei agora. É muito legal. Obrigada, Sandra. Eu tenho sim. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá. Aproveitem que a Daiane está aqui. Vamos perguntar, vamos comentar. Se não, nossa, já faz 1h45 que a gente está aqui. Que maravilha. Então, antes de se despedir. Eu quero muito mesmo agradecer a Daiane mais uma vez nessa generosidade de compartilhar esse trabalho lindo que ela está fazendo, essas experiências, essas é, reflexões, né, que ela trouxe para a gente. Então, eu acho que hoje foi bem bacana esse olhar, fica uma questão bem bonita para ficar pensando, né? Onde termina a casa e onde começa a nossa história, né? Qual é essa ligação? E né, que quando a gente começa a olhar os ambientes, a gente vê que é exatamente isso. Às vezes é imediatamente visível, às vezes é a relação entre a pessoa, o espaço, isso é muito dinâmico, então é bem legal. Daiane, muito obrigada. E também a Dani, que fez o convite para a Daiane, e todo mundo que está aqui sabe, né? Que a gente pode fazer convites e trazer novos assuntos bem legais. E o próximo encontro, já vou falar aqui é com a Vivian Fávero. E quem fez esse convite foi a nossa querida Marina. Né, Marina? Muito legal, mais um tema, mais um olhar diferente para os espaços. Então, dia 8 de setembro. E deixa eu ver se a Larissa está aqui ainda. Não, a Larissa já saiu. No final do mês que vem, a gente vai ter grupo de estudos. Vai ser coordenado pela Larissa, que estava aqui até há pouco. Então, compareçam, vamos estudar e que as reflexões de hoje continuem acompanhando todo mundo, fazendo com que a gente olhe para nossa casa ou para o nosso espaço e perceba sempre mais alguma coisa que talvez a gente não tenha percebido antes. Então, esse olhar da Daiane faz a gente olhar um pouquinho diferente para o espaço. Daiane, quer dar tua última mensagem, teu tchauzinho? Então, mais uma vez, agradecer a Sandra o espaço, agradecer a Dani pelo convite, agradecer a todas as participantes que me acolheram aqui, desejar sucesso a cada uma de vocês aí nessa jornada e aparecerei de vez em quando, né? Pretendo aparecer mais, de repente contribuir, participar no grupo também, né? É sempre bom estar com pessoas que têm pensamentos alinhados com o nosso para expandir, né, e trocar. Fico à disposição
Tem o meu Instagram lá, quem precisar, a Vânia também se colocou ali à disposição. Eu gosto de fazer parcerias também. Eu acho que a gente cresce em grupo, né? Ninguém faz nada, eu digo assim, ninguém faz nada sozinho. A gente faz, e quando a gente compartilha e transborda na vida do outro, isso se multiplica para todo mundo. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e pelo acolhimento nesse grupo. Ai, que bom. E é exatamente isso, né? A gente não faz nada sozinho. Esse grupo que eu diga, a gente se encontra. Olha, o ano que vem vamos fazer 10 anos de encontros mensais, às vezes mais de uma vez por mês. E muita gente aqui desse grupo já, eu posso dizer que já expandiu tanto, né? Porque aqui a gente tem esse, é quase como um laboratório, que todo mundo tem essa oportunidade de chegar, de trazer seu trabalho, trazer suas questões, às vezes, não precisa nem trazer seu trabalho, mas é só compartilhar um pouquinho as suas, às vezes as suas dores também. Então, esse grupo é um grupo que eu considero assim, um lugar seguro, que a gente vai ser ouvido, não vai ser julgado, quer dizer, eu acho que não, né? Mas assim, é um lugar que a gente pode trazer e compartilhar, e eu acho que aqui é crescimento para todo mundo. Então, eu fico tão feliz de ter todo mundo aqui. Nos encontramos no nosso próximo encontro. Adorei! Meninas, tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Até o próximo.